Olá, amigo empreendedor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, agradeço demais você estar nos assistindo aqui, seja pelo YouTube, seja na nossa página na internet. O importante é que você está aqui presente e podendo aí acompanhar e usufruir dos nossos tutoriais, que são gratuitos em sua maioria, no sentido de orientar, de esclarecer muitos pontos na área de gestão empresarial que deixam dúvidas e que muitas vezes você, amigo empreendedor, tem dificuldades e muitas vezes perde oportunidades por temer empreender. Então, nossos conteúdos aí estão à disposição para que você possa estudar, olhar, tirar dúvidas, o quanto você quiser, e isso nos deixa muito agradecido que você possa confiar que a gente está realmente fazendo um bom trabalho. Muito obrigado. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, conceitos e processos, trazendo luz ao conhecimento. Seja bem-vindo, vamos lá? Missão organizacional. As organizações não são criadas a esmo, mas existem para fazer alguma coisa. Todas as organizações têm uma missão a cumprir. Missão significa uma incumbência que se recebe, a razão da existência de uma organização, a finalidade ou motivo pelo qual a organização foi criada e para que ela deve servir. Então, amigo empreendedor, missão organizacional, quando você abre uma empresa, a sua empresa, ela, por mais que você inconscientemente não tenha definido isso, inconscientemente você abriu e não pensou na questão da missão organizacional, que é a grande maioria dos empresários que abrem seus negócios, não definem missão organizacional, e a missão organizacional ele faz parte do plano de negócio, né? Na hora que você vai escrever o plano de negócio, você tem que pensar na missão organizacional, na missão empresarial. Por mais que pareça contraditório, a pessoa ela inaugura um negócio, ela começa um negócio, mas ela acaba desenvolvendo uma missão empresarial, que é um atendimento, uma forma de atender o mercado, como que o mercado se comporta e que necessidade eu vou atender. Então, para que a minha empresa existe? Por isso que lá no tutorial, na definição, ele diz a empresa não é criada a esmo. Quer dizer, você não abre uma empresa por nada. Você abre uma empresa com um objetivo, com uma meta, com um direcionamento, com uma definição, e isso traduz a missão. Talvez você não tenha pensado e não tenha escrito no papel, mas a sua empresa tem uma missão, tá? Ou aquela empresa que você vai pensar, ela vai ter certamente uma missão. Então é muito importante que você possa definir isso, mas de forma o quê? Consciente do que você está fazendo. Porque quando você tem consciência do que você está fazendo, a probabilidade de dar certo ela é muito maior. Tá ok? Dando sequência. Visão organizacional. Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. Toda organização deve ter uma visão adequada de si mesma, dos recursos que dispõe, do tipo de relacionamento que deseja manter com seus clientes e mercados, de como irá atingir seus objetivos organizacionais. Em geral, a visão está mais voltada para aquilo que a organização pretende ser do que como ela é ou como ela realmente é. Amigo empreendedor, a missão, então, e visão, ela se difere porque a missão é o que a empresa é. Então, vamos imaginar que eu vou supor uma missão aqui. Vou fazer uma missão de uma empresa que você acaba de montar no segmento de beleza, o salão de beleza, por exemplo. Então, vamos supor que a missão desse salão de beleza seja atender com a qualidade máxima os clientes, fazendo com que eles se sintam satisfeitos, ao ponto de fazer uma parceria e que eles se tornem frequentes. Criei
coisa, mas eu dei a entender o quê? A missão da empresa. Ela tem uma missão que é cativar e atender os seus clientes, fazendo com que eles sejam clientes que eles retornem à empresa. Bom, aí você abriu a empresa, essa é a missão da empresa, mas ela tem uma visão futura. Qual é a visão? Vamos supor, né, dentro do mesmo segmento, ser uma referência dentro da cidade X, na área de saúde e beleza, promovendo bem-estar, tal. Então, amigo empreendedor, qual é a diferença? A diferença é que a missão é, o que ela se destina a fazer. E a visão é o que, ao longo do tempo, a empresa pretende caminhar e chegar a ser. Tá ok? Então essa é a diferença entre missão e visão organizacional. O que ela é, o que ela se propõe a fazer no hoje, e visão, o que ela quer no médio e no longo prazo. Tá certo? O que é estratégia? Amigo empreendedor, o que é estratégia? Estratégia, essa palavra, ela começa a ser implementada no meio empresarial a partir de análises do uso da estratégia nas guerras. Os exércitos, quando eles vão combater e defender um determinado país ou atingir um determinado objetivo, tá certo? Eles precisam ter estratégias. Imagina, por exemplo, que esse exército que está no fronte, que está ali no combate, ele precisa cuidar dos soldados que estão feridos, de dar alimento e água e remédio para esse pessoal, de abastecer com munição, porque a munição vai se acabando e precisa ter o reabastecimento da munição, tá certo? Cuidar da retaguarda, porque às vezes você está cuidando lá do fronte e a retaguarda está desguarnecida, tá? Então isso tudo foi pensado a partir dessa questão estratégica dos exércitos, e aí isso passa para o campo empresarial. É uma guerra que a gente está falando? Não exatamente, não é uma guerra, porque uma guerra vale tudo, quer dizer, nem na guerra vale tudo, mas enfim, existem as leis da guerra, né? Mas a estratégia, ela serve justamente para você pensar como você vai fazer para superar o seu adversário. Então vamos trocar a palavra inimigo, que seria na guerra, para o adversário comercial. Tá? Então no campo empresarial, os comércios, as empresas, as indústrias, os serviços que são prestados à população em geral, eles têm concorrentes. E eu, para me vencer esses concorrentes, eu preciso ter alguns tipos de atitude que vão favorecer a minha empresa para que eu consiga vencer o meu concorrente. Tá certo? O meu não inimigo, mas a minha concorrência. A concorrência que pode tomar recursos que iriam entrar na minha empresa, passam a não entrar mais na minha empresa, e sim no concorrente. Então, nós precisamos ter o quê? Estratégia para que a gente possa ser efetivo na nossa condução, ou melhor, na condução do nosso negócio. Dando sequência, amigo empreendedor. O que é estratégia? Arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar as condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Em empresas, a estratégia é um conjunto de ações planejadas, tendo em vista políticas, objetivos e metas da empresa. Quanto melhor elaborado for o plano estratégico da empresa, tanto melhor serão seus movimentos em busca de estar à frente de seus concorrentes. Então, amigo empreendedor, a estratégia, ela é um conjunto de ações que você vai formular com o fim de vencer o seu concorrente. Tá? Agora, para isso, e isso a gente vai desenvolver ao longo dos nossos tutoriais, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o mercado que você está inserido, conhecer o ambiente competitivo que existe ao seu redor, conhecer os seus concorrentes e como eles atuam, os seus diferenciais, até onde você pode ir, até onde você é capaz de aguentar o tranco, porque tem determinados momentos que você fala assim, olha, eu não posso. Porque se a empresa concorrente, a sua, também está formulando uma estratégia,
Pode ser que no final das contas ele consiga vencer por conta da estratégia que ele tem. E se você tentar vencer aquele conflito, aquele momento, né, de uma... vamos supor que foi feita ali uma licitação para o Estado, para o município, para a prefeitura, e você, às vezes, por conta de 5, 10 reais na venda do seu produto, você fala assim, não, eu vou baixar esse preço para poder ganhar a concorrência. Muito bem, mas pode ser que você passe a ter prejuízo a partir dali. Então você tem que se conhecer, conhecer os seus custos, conhecer quem é a sua empresa, qual é o potencial que ela tem, até onde você pode ir, porque tem um momento que talvez você chegue assim, não. Então eu fui até aqui, daqui para frente eu não posso mais caminhar. Muitas vezes um passo atrás faz a gente enxergar mais longe. Tá certo, amigo empreendedor? Dando sequência, então. O que é objetivo? Objetivo é algo que vai direto ao ponto pretendido. É acertar o alvo. Toda empresa deve definir qual é o alvo pretendido, ou seja, o que se pretende atingir com determinadas ações. Dessa maneira, consegue medir acertos e erros. Os objetivos direcionadores para a empresa definem a sua viabilidade dentro da perspectiva dos acionistas e interessados. Estes são os objetivos estratégicos. Então, amigo empreendedor, toda empresa ela precisa ter um objetivo. E esse objetivo ele tem que estar voltado para um resultado que satisfaça quem investiu na empresa, os seus acionistas e o mercado como um todo. Imagina, por exemplo, a sociedade, você eventualmente colocou uma empresa que ela polui um rio. Quantas vezes acontece isso em municípios por aí, no Brasil afora? E aí o que acontece? Isso é interessante para a sociedade, ela gera emprego, ela gera renda para o município, mas ela está poluindo. Então, isso é uma questão que a empresa, a sociedade, o mercado, a empresa ela é avaliada por todos os que fazem parte desse contexto organizacional. O contexto organizacional é a sua área de atuação, a sua área local e o impacto que ela gera no local, a sociedade mais diretamente envolvida, seus colaboradores, seus clientes, aos concorrentes, tá certo? Vide aí muitas vezes a concorrência desleal que existe no mercado e que isso não pode acontecer, por isso que, por exemplo, nós temos uma organização que trata isso mundialmente, para que os países em si, as empresas, não tomem posturas o quê? Fora do contexto empresarial correto. Existe uma regra para que a empresa possa caminhar. Tá certo? Mas acima de tudo, a empresa ter o quê? O alvo, o objetivo, o que ela se põe a fazer a partir da sua missão. Quer dizer, a missão então ela direciona. A missão, que é o que ela faz hoje, e a visão do que eu quero ser, traça no meio desse caminho um objetivo para que eu possa atingir. Tanto o objetivo da missão da empresa, quanto ao longo do tempo atingir a visão que a empresa tem, tá certo? Então o objetivo se presta a esse direcionador. A necessidade prática de um objetivo. Vamos lá, amigo empreendedor? No filme lá, Alice do País das Maravilhas, há um diálogo entre a Alice e um animal na floresta. A Alice estava perdida. Ela pergunta, o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? É a pergunta da Alice. Qual é o caminho que eu devo tomar para sair daqui? O gato responde, né? Isso depende muito de para onde você quer ir. Retrucou Alice, não me importo muito para onde. Quer dizer, o objetivo dela naquele momento era sair dali. Ela não tinha um objetivo definido. Ela queria simplesmente sair da floresta. Ela não define o objetivo. E aí o gato diz, então não importa o caminho que você escolha. E ela responde, contando que dê em algum lugar. Então, amigo empreendedor, veja nesse trecho aí do filme
que no final das contas o que a gente quer passar é que se você não tem um objetivo definido, você não sabe para onde você quer ir, praticamente qualquer caminho serve. É óbvio que no campo empresarial você quer ter lucro, você quer ganhar dinheiro, você quer recuperar o que você investiu, tá certo? Mas empresarialmente, a nível de mercado, se você não tem objetivo, ou seja, se você não sabe o que você está fazendo no mercado, qualquer caminho serve. Quantas vezes a gente vai até empresários que eventualmente numa venda lá, colocou um pouco de tudo para vender. E aí você pergunta, mas o que realmente a sua empresa vende ou pretende vender? Porque eu vejo aqui que você tem muitos itens. E aí ele diz o seguinte, olha, eu estou colocando aqui como uma fase de experiência, vamos ver o que vende mais. Ou seja, provavelmente ele não estudou o mercado. Ele abriu para tentar ver o que daria certo. E é assim que a coisa funciona? Não, não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. O que é meta? Marco que indica ou demarca o ponto final das corridas. Termo é o limite, alvo ou mira. É comum perceber dificuldade para as pessoas diferenciar meta de objetivo. Uma explicação para isso. A meta definida passa também ela um objetivo a ser alcançado. Então, amigo empreendedor, a meta ela passa a ser um objetivo dentro do que você definiu quando meta. Meta é a quantificação temporal, financeiro e outros medidores para você atingir o objetivo. Porque se você diz que você tem um objetivo, você precisa ter um prazo para atingir aquele objetivo, você precisa ter uma meta de finanças para você gastar. Você não pode entrar num negócio e estar totalmente perdido com relação a quanto tempo eu vou gastar, quanto eu vou gastar financeiramente. Então você precisa estabelecer metas. Para quê? Para que você possa fazer estudos e a partir desses estudos realmente definir o que você deve fazer. Ok? Então a diferença entre objetivo e meta é que o objetivo é o que eu quero atingir. A meta é quanto tempo, quanto eu vou gastar, como que vai se dar o meu dia a dia para, dentro de um determinado prazo, de um determinado custo, eu atingir o meu objetivo. Ok? A meta é a quantificação de tempo e dinheiro que você estabelece para atingir um determinado objetivo. Então, é isso mesmo que eu estava explicando agora. O que é, amigo empreendedor? Agora, eu fiz uma demonstração ali para ver se eu consigo passar para vocês isso que eu estava explicando agora. Vamos lá dar uma olhadinha na apresentação? A importância do objetivo e da meta para a definição de estratégias. Então vamos supor o quê? Que o objetivo da empresa seja o quê? Aumentar vendas. E ela traça metas que, num prazo de 6 meses, ela pretende aumentar as suas vendas em 20%. Então o objetivo é aumentar vendas. As metas é o prazo e o percentual de aumento. Então, objetivo, aumentar vendas. Meta, 6 meses de prazo e 20% de aumento. E aí, tendo metas, preciso definir o quê? As ações. Então, amigo empreendedor, verifica que quando você estabeleceu o seu objetivo, estabeleceu a meta prazo e a meta financeira, você precisa respeitar um determinado calendário. E para você determinar esse calendário, você precisa estabelecer ações. E essas ações é que depois nós vamos trabalhar ferramentas, não é nesse tutorial, mas nós vamos passar num outro tutorial, que vai te dar ferramentas para uso, para que você possa definir e colocar no papel as ações a serem exercidas para atingir o objetivo. Por exemplo, para você aumentar as vendas da empresa, parece uma situação muito complexa, né? Porque você está lutando no dia a dia
E você fala assim, poxa vida, mas como que eu vou aumentar as minhas vendas? E aí você tem várias e várias ações de marketing que você pode implementar. Eu vou dar dois indicadores que você aumentando, você aumenta as suas vendas. Se você conseguir aumentar o seu índice de conversão, ou seja, de cada 10 pessoas que entram na sua loja, que entram no seu site, se hoje você está vendendo para 5, você atingindo um aumento para 6 ou 7, ou seja, em vez de para cada 10, 5 pessoas comprarem, você vender para 6 a partir de então, você já teve um aumento de 20% no número de pessoas que compraram. Tá? Então, isso é importante e é impactante dentro do seu percentual. Agora, o outro indicador é o seguinte, ticket médio. O que é o ticket médio? É quanto em média cada pessoa gasta do seu estabelecimento. Cada pessoa que entra, ela compra um determinado valor. Se nós somarmos todos os que compraram e dividirmos pelo número dos que compraram, vai chegar a um ticket médio. E se eu estabeleço que eu preciso aumentar meu ticket médio em 10%, 15%, eu vou ter um aumento de 20% do número de pessoas que compram, que não é nenhum absurdo, porque são as pessoas que já entram ali, mas estão saindo sem comprar. Então, alguma coisa eu preciso melhorar na minha abordagem, na minha atenção dentro do meu negócio, tá? E treinamento para os funcionários, para quê? Para que eu possa aumentar a minha abordagem, na abordagem daqueles que comprar alguma coisa a mais. Então, por exemplo, e aí vem a venda anexa, né? Que não é ilegal. Se você vende uma camisa, por exemplo, você oferece uma gravata. Se a pessoa está comprando uma calça, você oferece um cinto. Por quê? Porque é complementar e muitas vezes é uma necessidade e a pessoa está até esquecendo de levar. Então, no treinamento do pessoal da sua empresa, você precisa observar. Então, vão aqui 2 dicas, 2 indicadores. Aumente a conversão daqueles que entram na sua loja e aumente o ticket médio. Você vai ver que só isso vai fazer com que, sem propaganda e sem você fazer alarde, mudanças bruscas dentro do seu negócio, mas só com mais atenção, porque para você chegar nisso que eu estou falando, você necessariamente vai ter que ter ações e ações corretivas, de correções da sua equipe de vendas, do seu ambiente de trabalho, do seu layout interno. Então vai impactar certamente em várias coisas. Então parece simples, mas gera ações e que você precisa colocar em prática. E voltando para a nossa apresentação, lá nós já temos lá o calendário. Então, tendo metas, preciso definir o quê? As ações. Utilizando preferencialmente ferramentas de planejamento, desenvolvemos o plano de ação. E aí desenvolvemos as estratégias de execução daquelas ações. Então, amigo empreendedor, verifica que é tudo interligado, mas primeiro eu tenho que ter o objetivo. Do objetivo, estabeleço as metas para poder atingir aquele objetivo. Das metas, eu estabeleço o prazo e aí eu preciso estabelecer o cronograma de ações e para isso, então, eu monto um plano de ação. E na ação na implementação das ações, você precisa ter estratégias de execução. E aí, essas estratégias, elas vão ajudar com que a empresa atinja o seu objetivo. Então, volta lá para o objetivo. Então, eu saio do objetivo, estabeleço as metas, estabeleço as ações, as estratégias para a execução das ações e, então, tento atingir o objetivo. O processo de planejamento estratégico. A empresa define a sua missão, traduz as responsabilidades e pretensões da organização, o negócio, né? O negócio em si. Visão é a projeção para o futuro dos propósitos empresariais, caminhar em uma direção definida. Diagnóstico estratégico, ferramenta que antecipa as percepções, cenário empresarial. Indicadores de desempenho. Recursos metodológicos escolhidos pelo gestor da empresa como um parâmetro de avaliação da empresa. Planejamento estratégico. Formulação das estratégias e construções de ações necessárias ao seu implemento. Plano de ação
momento de colocar em prática as ações definidas durante de todo o processo. E por fim, a avaliação dos resultados, avaliar o resultado atingido com ações implementadas, fazer modificações se necessário. Então, amigo empreendedor, verifica que para você montar todo esse processo, você precisa, desde a missão, definir quem é a empresa, para onde eu estou indo, que é o direcionamento da visão, fazer um diagnóstico estratégico, quer dizer, quem eu sou, aonde eu estou com a minha empresa, que mercado eu atendo, quem são meus concorrentes, quem é o meu cliente, como que está o mercado, adianta eu atuar, não adianta eu atuar. E aí, verifique indicadores de desempenho, por exemplo, eu dei 2 indicadores aí para o aumento das suas vendas, que você pode colocar na prática, mas indicadores são nas mais diversas áreas, eu coloquei 2 da área de vendas, mas tem mais outros indicadores da área de vendas, tem da área de produção, tem da área de finanças, enfim, indicadores de desempenho é uma coisa que precisa a empresa ter nas diversas áreas de atuação dentro da empresa, tá? Não só no mercado também, mas dentro da empresa, tá certo? Por exemplo, observar, vamos supor que você tem um ponto comercial e o seu cliente vem até a sua loja e você começar a observar como é que ele está transitando dentro da sua loja. Será que tem algum erro no meu layout? Será que eu tenho que modificar o meu layout de alguma forma? Então, essas são questões que você precisa pensar e avaliar. A gente vai te ajudar durante os tutoriais. Para finalizar, então, eu só queria mostrar para você aqui, amigo empreendedor, voltando aqui à apresentação, veja que você tem primeiro a missão empresarial definida. Dessa missão gera a visão empresarial de médio e longo prazo, mas para essa visão você precisa se conhecer e você precisa conhecer o mercado inserido e por isso você precisa de um diagnóstico estratégico. Você precisa de quê? De indicadores de desempenho, então você precisa definir alguns índices que te servem de base de análise. Você monta um plano estratégico. Por que o plano estratégico? Porque dentro da empresa nós temos o estratégico, o tático e o operacional. E o plano estratégico ele vem da onde? Vem da direção da empresa. Com esse planejamento estratégico, você vai nas áreas tático e operacional montar plano de ação e depois você precisa fazer o quê? Avaliar o quê? Os resultados. Ok, amigo empreendedor? Então, esse é um tutorial de planejamento estratégico. A gente terá outros, né? Até orientando aí o uso das ferramentas de planejamento estratégico. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estar aqui até agora e nos vemos na próxima. Obrigado.